Hoje a gente vai trazer um assunto interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a gastrite na adolescência, mas que é interessante para você entender a sua. Por que às vezes você está ali tratando, cuidando da alimentação e tudo, e mesmo assim continua tendo queimação. Então é bem interessante a gente entender como isso acontece na adolescência e como isso depois se propaga na idade adulta e como isso dificulta você de tratar a sua gastrite. E aí, lembrando que depois da nossa informação, a gente vai abrir o espaço para você tirar as suas dúvidas aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quem mais está entrando aqui. Bárbara, seja bem-vinda, tá? Então, eu até lancei uma pergunta aqui no Instagram, na caixinha ali no Story essa semana. Adolescente tem gastrite? Né? O que vocês acham? Vocês acham que adolescente também tem gastrite? A minha filha contou de uma colega que, bom dia Joyce, que foi ao médico, né? Ela tem 16 anos e diagnosticou gastrite. Será que adolescente tem gastrite também? Porque tão jovenzinho, né? 16 anos. Será que existe gastrite na adolescência? O que é que está acontecendo? Né? Então vamos tentar entender isso daí. A Ana vai entender muito bem essa parte que a gente vai falar aqui hoje, né? Bom dia, Valda, seja bem-vinda. Então, adolescente tem gastrite? Eu não gosto de usar a palavra gastrite para adolescente. Por quê? Gente, é um adolescente, a vida acabou de começar, né? A gente entende que gastrite é uma lesão que vem, crônica principalmente, né? Que vem de muito tempo aí, né? Que você já tentou usar remédios e um bocado de coisa e não resolveu, né? Então a gente entende aí que é uma gastrite crônica. Se o adolescente está com gastrite, fez a endoscopia, está com gastrite, o que é isso? Bom, o que é uma gastrite? Gastrite é uma inflamação. Gastrite quer dizer que tudo que termina em it ali, né? Quer dizer que tem uma inflamação. A pelezinha do estômago está inflamada. Né? E por que um adolescente tem isso? Então aqui, bom dia Cleiton, né? Seja bem-vindo aqui com a gente, Aline. Por que isso acontece, gente? Por que a mucosa do estômago, isso aqui responde à dúvida de vocês. O que eu faço? O que eu posso comer? Eu estou com gastrite, o que eu devo fazer? Então presta bem atenção no que a gente está falando aqui. Às vezes você fala assim, eu já usei isso que você me orientou e já usei aquilo outro e não resolveu. Por que a minha gastrite não está curando? Por que eu não melhorei? Então, respondendo aqui, você vai entender o porquê que você ainda está com gastrite, tá? Vamos entender um pouquinho qual que é a dinâmica da vida do adolescente, né? O adolescente está super bem. Lembra quando você não tinha gastrite? Para quem tem, para quem não tem, lembra como está agora, né? E você comia de tudo, você era livre, não sentia nada, comia, engolia, não queimava, não pesava no estômago, né? Ia ao banheiro todo dia, fazia cocô, tudo normal, muito bem, né? Comia tarde da noite, não sentia nada. E comia de tudo mesmo, muito refrigerante, muito lanche, né? Esse negócio de pizza, cachorro quente, comia tudo e não sentia nada. Lembra quando você era assim? Pois é. Quando você não tem nada, até você machucar a ponto de causar alguma coisa, demora um pouco. Né? O adolescente geralmente é assim, né? O adolescente gosta de explorar, aproveitar as coisas, né? E acaba aqui no meio disso tudo, acaba comendo coisas que irritam o estômago, sim, né? Qual que é uma outra coisa que está acontecendo com o adolescente? Uma outra coisa que está acontecendo com o adolescente é que ele está em fase de revolução hormonal. Para o homem, ali nós temos a questão, né, de voz, barba, bom, enfim, testosterona. Para a mulher, estrogênio, né, menstruação, ovário policístico, e vem toda aquela situação. E o que a gente tem percebido é assim, os nossos alimentos hoje em dia não são mais 100% saudáveis, iguais eram na época da minha avó, né? A minha mãe, eu me lembro da minha mãe, que a minha mãe criava pintinha em casa, tudo bem, comprava ração, né?
mas dava um pouquinho de ração para economizar, porque ela não queria gastar muito dinheiro com a ração, e dava o milho que ela plantava na roça, o pai ali plantava na roça, e dava esse milho para as galinhas comerem. Outra coisa, ela tinha uma horta, uma quadra, gente, de horta, que a gente quase morria de tanto limpar aquela horta, que tinha o pasto para as vacas ali também que o pai plantava, uma quadra inteira, era 100 metros quadrados praticamente de horta. Então aquelas folhas iam lá para as galinhas comerem, né? Pensa na saúde que essas galinhas tinham. Ela deixava essas galinhas no pátio, mas quando ela chamava de carnear, né? Quando ela ia matar alguma galinha para a gente comer, ela deixava 15 dias dentro do galinheiro, limpando, comendo só uma raçãozinha. Quando dava ração, porque a ração era mais para o pinto mesmo, para ele desenvolver. Ela tinha a galinha de granja, que ela chamava, que era o pintinho que ela comprava, e ela tinha a galinha comum em casa, que essa nem comia ração, comia só mesmo as verduras que eu estou falando para vocês aqui e o milho que era plantado. Então, quando a gente comia, e o frango de granja, a gente comia esporadicamente. Por quê? Porque nossos pais sempre foram de trabalhar, né? Também não nasci numa fazenda de rico, né? A gente tinha a nossa manutenção, mas a gente comia aquele frango de granja, né, que ela dizia que era aquele pintinho que ela comprava para criar, a gente comia ele esporadicamente, porque ele custava mais para a gente manter ele do que aquela galinha que crescia ali no pátio, que botava os ovos ali no mato, né, chocava aqueles pintos ali, era muito mais barato para a gente comer ela também, né? Então, a gente, geralmente a mãe dizia que ia fazer brodo, né? A mãe cozinhava essa galinha que a gente tinha em casa, na panela de pressão ali, ou numa panela com prego ainda, ela colocava dentro para amolecer a carne, né? Olha só, mais ferro nessa carne, né? Então, assim, com todo o não conhecimento que ela tinha, ela ainda tinha um cuidado de saúde. Mas o alimento era muito mais saudável, tá? Hoje, o nosso frango, ele precisa crescer rápido, porque é muita gente para comer. É muita gente, nós temos uma população muito grande no mundo, né? E tem lugares, tem países que o frango é 15, 23 dias, ele já é abatido, tá? Já é abatido. O ovo de granja, olha só, a Ana tá falando aqui, né? O ovo de granja dá mais alergia que o caipira. Não é uma questão de alergia aqui nesse caso, é uma questão hormonal. O ovo dá alergia, bem lembrado da Ana que o ovo dá alergia, dá alergia. O ovo, ele é um alimento que tem bastante histamina, né? O que é essa histamina? Vamos falar dessa forma, porque se a gente fala da alergia, às vezes o pessoal fica assim, palhaçada, isso não existe, né? Então presta atenção. Não a gema, a clara do ovo, ela aumenta, ela tem muita histamina, ela aumenta a histamina, o que é isso? Vai aumentar a queimação do seu estômago. Aí você precisa ter uma boa produção de enzima DAO para vir e degradar essa histamina. Se essa degradação de histamina não acontece, o que vai acontecer lá no seu intestino? Vai permeabilizar, vai entrar nutrientes que não deveriam para dentro do seu sistema linfático, para dentro das suas defesas, onde vai produzir as suas defesas ali, onde vai produzir aqueles macrófagos, todo aquele seu sistema de defesa, tá? Aquela célula que a gente chama de T-help, que é a célula T, que ela imediatamente ela vem para fazer a defesa. Nós temos uma célula chamada célula T-help. Tudo que entra dentro do nosso corpo, imediatamente ela aciona essa célulazinha ali, né? Esse hormônio, essa proteína, né? Sei lá. Ela aciona, tá? Ela aciona uma defesa, então ela vai dizer para a sua DAO, produz enzima, vem aqui, degrada essa histamina, né, que é um hidrogênio, né, uma molécula de hidrogênio a mais ali que a gente tem, né. Bom, não vamos falar de química, né, porque não resolve muita coisa para a gente aqui, mas vai aumentar a sua queimação. Em resumo, vai aumentar a sua queimação no estômago. Aí a enzima DAO vem fazer a degradação, e faz essa divisão aí, diminui essa molécula de hidrogênio a mais ali e deixa menos ácido, então, o seu estômago, o pH do seu intestino, e é menos toxina que vai para a sua corrente sanguínea, tá? É menos alteração de imunidade, tá?
E aí o que acontece, né? No caso de quem tem gastrite, vai dar mais queimação, né? Mas vamos voltar aqui para o adolescente. Então, porque o adolescente, eu não gosto de chamar de gastrite, mas está com essa irritação no estômago, né? Que a gente chama de gastrite agora, que dá para se dizer até gastrite aguda, né? Quase ali, e não crônica, porque não é algo de décadas que ele tem ali também, né? É algo que está acontecendo com ele. Por causa da revolução hormonal. E aí você pensa, eu tenho um problema na tireoide, então é por isso que eu não produzo ácido, ou produzo ácido demais. Tem a ver, tá? Quando você tem problema aí. Por isso, nas mulheres, a gente pede para comer pelo menos, né? Os homens também, né? 2 castanhas do Pará, tá? Todo dia, tá? Por quê? Comer 2 castanhas do Pará, ou do Brasil, né? Que mudou o nome agora, né? Por que a gente tem que comer? Porque comendo a castanha, ela tem selênio, ela vai ativar a nossa T4 para ela se transformar em T3, que é a nossa tireoide ali, para funcionar, vai ativar a nossa tireoide, tá? Para ela funcionar como precisa funcionar, tá bom? Então é importante fazer isso. Então o adolescente tem toda essa parte hormonal, e essa parte hormonal começa a menstruar a menina, o menino começa a fazer barba, tal. Essa revolução hormonal toda leva também a esse crescimento todo, né, acelerado, leva a querer comer mais e comer alimentos mais calóricos. E aí isso agride mais a mucosa do estômago, né? E aí agora, Solange, é correto um adolescente, uma adolescente tomar o Zol da vida, vamos falar assim, né, porque são diversos aí, e olha, adolescente, já foi diagnosticado adolescente com H. pylori. E você sabe que para você ter H. pylori, uma vez, esses dias eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, a gente sabe que o H. pylori a gente contrai lá na infância, ele vem se manifestar na idade adulta. Viu como não é verdade? Isso não é verdade. Tá? O H. pylori, no adolescente, ele também causa fermentação. Ele também machuca a mucosa. E por que um adolescente está com H. pylori? Agora eu vou falar uma coisa bem séria aqui, tá? Mas eu tenho que dizer. Eu sei que se um profissional da área de saúde vai ouvir a minha live aqui, pode ser que vai ficar meio constrangido ou meio revoltado comigo, mas não fique, porque eu estou falando a verdade, tá? O adolescente está sentindo mal de estômago porque ele come errado. Então, você tem que caminhar ele para um nutricionista ou uma nutricionista, né? Para ajudá-lo nesse sentido. E ele comendo errado começa a desenvolver alergias, tá? Bronquite asmática é uma delas, né? E aí, quando você dá um Zol da vida para ele, você começa a impedir que ele produza ácido e não resolve o problema da alergia dele. E por isso que essa acidez está maior. E daí, daqui a pouco, o H. pylori se instala no adolescente também. E aí vem a gastrite. Você está entendendo? Aí vem a gastrite. Gente, isso é horrível. É por isso que Zol, se dá Zol, falando em Zol, falando todos os remédios para o estômago. Se dá num caso de crise de dor, junto com o tratamento. Gente, nenhum profissional é Deus. Por favor, entenda, isso não é Deus. Para dizer, toma esse Zol que tudo vai passar, não tenha problema. Não, é só tomar isso aqui. Gente, isso não é verdade. E eu falo isso porque eu já atendi mais de 5.000 pacientes. Não é verdade, todos eles estão reclamando que mesmo com esse Zol aí, ou com o Zol piorou. Essa não é a questão. Ninguém é Deus para dizer que sozinho vai resolver um problema. A gente precisa do acompanhamento de um outro profissional junto. O gastro precisa de uma nutricionista, uma boa nutricionista. Indicar uma boa nutricionista que entenda nessa área para ajudar o paciente nessa caminhada. E não é uma questão só, falando agora para o profissional da área de saúde que vai assistir minha live, não é uma questão só de uma nutricionista. Tem que ser uma nutricionista que também entenda um pouquinho de terapia de cabeça de ser humano. Porque é difícil mudar hábitos, é muito difícil. Então, de repente, se não tem uma nutricionista que seja coach e nutricionista, eu sou coach e nutricionista, por isso estou falando do assunto. E quem é meu paciente sabe que a gente ajuda você nessa caminhada. Um dia a gente te empurra um pouquinho, outro dia a gente
a gente dá uma puxada de orelha, né? Para você conseguir fazer essa caminhada que tem que fazer. Então, tem que encaminhar para uma psicóloga que saiba tratar isso também. Porque também tem psicólogos que não sabem tratar isso também, né? Então, assim, tem que ter todo um trabalho. Por isso que a gente estuda sem parar. Entender como está o corpo humano do paciente. Não fazer leitura de exame, fazer análise do exame do paciente, para ver por que ele está naquele estado. E aí começar a suplementar ele, dar para ele aquilo que ele realmente precisa. Porque senão ele nunca vai sair do quadro da doença. Né? Ele nunca vai sair desse quadro. E olha, gastro sempre vai ter paciente. Não se preocupa não que se você ajudar um ou outro curar aí a gastrite, você não vai ficar sem paciente, não. Tá? Então, assim, por que o adolescente tem gastrite, entre aspas? Por causa dessa revolução toda. Você se identificou aqui? Para quem está entrando aqui agora, bom dia, sejam bem-vindos, né? Vocês se identificaram aqui no que eu falei? A questão hormonal, Solange, mas eu já tenho 50 anos, bom, tá na menopausa. Eu tenho 40, tudo bem, mas continua com os hormônios ali, pode ter uma queda, pode ter um aumento de estrogênio, progesterona, pode ter de testosterona, pode ter um problema hormonal, ou então de tireoide, né? E como já comeu errado por muito tempo e provavelmente a sua vitamina D esteja baixa, as suas mucosas estão muito irritadas, você não tem defesa. Gente, lembra que eu falei da proteína ali, né? T-HELP, da nossa imunidade, né? T-HELP. Quem é que produz ela? Quem é que ajuda ela a ficar forte? A vitamina D. Se a vitamina D está baixa, a T-HELP não consegue identificar os antígenos que estão entrando e ela não aciona, igual o carro, né? Igual o carro ali. Tá faltando combustível. Já pensou se o carro não tivesse o dispositivo que apitasse para dizer que está faltando combustível? Você ia gastar todo o combustível sem o marcador. Pode até ter o marcador ali, mas às vezes o mesmo carro novo às vezes está marcando errado, tá? Então, se não tiver o dispositivo de pi que está entrando na reserva, você vai se perder no meio do nada sem combustível. A nossa T-HELP é como se fosse isso, tá? É nosso sistema de defesa que apita pro sistema e buscar a defesa que precisa para se proteger contra aquele antígeno, contra aquilo que está acontecendo ali. E se a gente não tem vitamina D, pelo menos 40, ela não apita. Por isso que a gente fala que a nossa vitamina D tem que estar em 60, 80, aí ela está bem. Agora pensa, você com uma vitamina D19 no meio de um Covid, que ele não foi embora, ele está aí. Como é que você vai vencer isso? Aí fica resfriado. Eu estou resfriado. O nariz escorrendo está resfriado. Não está resfriado. Nariz escorrendo não é gripe, gente. Nariz escorrendo é a sua DAO que não está mais dando conta, está migrando o que não deveria migrar pelas paredes do intestino, tem permeabilidade intestinal, e começa a irritar os seios, sinusite, renite, tá? Nós temos muita produção de histamina aí no pulmão, também no rim, nós temos na nossa pele. Aí começa, gente, a dar problemas no nosso corpo, no coração. Aí começa a subir pressão, começa a dar diabetes. Está entendendo de onde vêm as doenças? Não adianta teimar, a gente tem que fazer o que é certo, tem que mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos mudar. Esse dia alguém falou assim, agora estou lascada porque não posso comer mais nada, né? Numa descrição, né, ali no meu vídeo de histamina, falando, né, os alimentos que têm mais histamina, os que aumentam a histamina e os alimentos que impedem que a DAO degrade a histamina, que são as bebidas alcoólicas, chá verde, chá mate, chá preto, né? As bebidas fermentadas, esses chucrute, iogurte, kombucha, acho que é kombucha, não sei como é que chama isso, né? Posso comer? Ela vai aumentar muito a sua histamina, vai te dar muita fermentação. A gente não deve usar nada fermentado, Red Bull, tá? Isso tudo te leva a um problema
não só de gastrite, é um problema metabólico de imunidade. Principalmente se você está com uma vitamina D abaixo de 40. Se você foi ao seu médico, ele leu, não analisou, ele leu o seu exame, ele falou, não, tá 25, tá bem, é só pegar um pouquinho de sol, procura outro médico. Tá? Procura outro médico. Porque não é só uma questão de pegar sol, não é só isso. Se você não tem magnésio suficiente no seu corpo, e dificilmente algum profissional da área de saúde pede o exame de magnésio. É raro. Alguns pedem, mas é raro. Se você não medir o seu magnésio, e se o seu magnésio está baixo, você não vai nem absorver a vitamina D. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Você viu como é sério? A vitamina D baixa, nem o seu intestino, nem o seu estômago, nem o seu esôfago vai estar com mucosa para te proteger. E aí você vai comer aquilo que você acha que você gosta e que você deve. Tem alguns que comem assim, por birra. Por isso que o adolescente acaba desenvolvendo irritação aí no trato gastrointestinal, que come tudo que é besteira. Não toma água, só toma refrigerante, Red Bull, esses energéticos, né? Muito lanche. Aí não tem estômago que aguenta. Uma alimentação assim não tem estômago que aguente, tá? E às vezes não é só o adolescente, tá? Às vezes nós adultos queremos viver assim também. E não é uma questão de não poder comer nada, é uma questão de saber comer. Como eu vou comer para ter energia celular? Tá? Eu conheço pessoas que fazem 2 refeições no dia e são saudabilíssimas e nem comem carne. E tem uma aparência muito mais jovem, de 10, 20, até 30 anos, às vezes a aparência mais jovem. Então a gente tem que parar de teimar com coisas que a gente não entende e aprender e fazer. Aí, Solange, mas então o que eu vou comer? Bom, tem que aprender todos os princípios e não vai dar para explicar aqui numa live todos os princípios. Por isso a gente criou um programazinho trazendo todos os princípios de alimentação ali, direitinho, te auxiliando na suplementação da vitamina D, tá? Te auxiliando nessas coisas para você ter realmente imunidade e ter mais saúde. Isso é super importante, tá?